voltar. Mas, falando dessa... Professora, eu iria usar luvas pra pegar os meus ternos. Né? E cuidado, isso aqui foi muito caro, pelo amor de Deus. Gente, eu vou dizer pra vocês que tá a pena aplicar, ó. Porque você tem que comprar os blocos. Toda vez que você destaca a folha do bloco pra entregar pra alguém, você destaca assim, ó, todo se tremendo. Toma essa folha. Não queria gastar, mas é a vida. Mas, enfim. Entendendo essa questão de que tem os fatores e tem itens que pertencem a cada fator, né? Ó, vamos lembrar que é uma hierarquia. A gente tem o nosso construto principal e esse construto tem outros fatores, né? Tem características dele. Então, a inteligência não é só inteligência. Nós temos inteligência verbal, inteligência motora, inteligência... processual, inteligência simbólica, etc, né? Tem essas formas de inteligência. Então, cada fator desse. Quando eu falo de análise da consistência interna, o que eu vou fazer? Eu vou fazer exatamente isso. Eu vou ver se os itens daquele fator, eles estão consistentes. Porque se eles estão medindo o mesmo fator, os valores que as pessoas tiram dele tem que estar igual. Tem que estar igual não, tem que estar similar, tem que estar parecido. Entendeu? Então, assim, a gente está medindo... Deixa eu ver. A gente tá medindo naquele teste ali clima e organização... Como é? Clima e... Meu Deus do céu. Clima organizacional e alguma outra coisa lá que agora eu esqueci. A gente acabou de ver, mas eu esqueci. E aí, os itens, eles têm que estar correlacionados, né? O fator de correlação deles, o valor da correlação deles tem que estar alto, tem que estar similar. Alto não, tem que estar similar um ou outro, porque eles estão medindo o mesmo fator, entendeu? Então, quando eu faço a análise de consistência interna dos itens, eu vou verificar essa intercorrelação dos itens. Se eles estão correlacionados entre si, dependendo do fator ao qual eles pertencem, ok? Normalmente, a gente mede a análise da consistência interna dos itens através do alfa de Cronbach. Como é que eu calculo a correlação dos itens? Bom, eu vou pegar um item, né? O item 1, vamos ver se ele está correlacionado com o resto do teste? Então, eu vou fazer o cálculo, digamos que é o alfa de Cronbach. Eu vou fazer o cálculo do coeficiente de alfa de Cronbach dele, vou comparar com o coeficiente do alfa de Cronbach do resto dos itens e vou comparar os dois, ok? Eles têm que estar, a correlação deles tem que estar muito similar, certo? Professora, como é que faz isso? Outra observação. Digamos que o teste ele tenha 10 itens. Você vai analisar cada um individualmente. Quando você vai comparar, você vai pegar o coeficiente de 1 e vai comparar com dos outros 9. Você não vai fazer dos 10, você vai fazer dos 9 restantes. Isso acontece quando o teste tem poucos itens. Quando o teste tem muitos itens, 100, mais de 30, né, não precisa fazer essa separação, tipo, diminuir com esse 1 que você está comparando. Ok? Bom, então assim, eu vou calcular a consistência interna a maior parte das vezes, através do alfa de Cronbach, né, que a gente vai medir a correlação das respostas. Gente, por incrível que pareça, o cálculo do alfa de Cronbach, ele não é difícil de fazer. Mas assim, porque o alfa de Cronbach, ele vai levar em consideração a média das respostas, a média e a variância. A gente viu como calcular a variância. Eu acho que vocês não lembram, mas a gente viu. O alfa de Cronbach ele não é difícil de calcular. A gente leva em consideração a variância de cada item, mas também não interessa porque a gente tem software para fazer isso. Mas aí vocês já sabem que o alfa de Cronbach a gente vai medir a correlação entre as respostas de um questionário, né, e as respostas dadas por cada um. Então, pelo alfa de Cronbach, a gente vai conseguir medir a consistência de um item com relação aos outros itens do teste, ok? A análise fatorial, eu coloquei um exemplo aqui, que é o seguinte. Eu vou no supermercado e eu vou anotar o preço do feijão, do arroz e do trigo. O que eu estou fazendo? O que eu estou tentando medir aí, gente? Se eu anoto o preço do feijão, do arroz e do trigo, o que eu estou tentando medir? Qual é
é o fator comum entre esses 3 preços? O que eu estou tentando medir aí? Tá, preço, mas de que exatamente? Pra quê? Não, gente, pera lá, vocês estão indo muito profundamente. Não, é assim, eu vou no supermercado, eu pego o preço do arroz, do feijão e do trigo, certo? O que eu tô tentando fazer o quê? Eu tô tentando medir, avaliar o preço da minha cesta básica, não é? Não é o comum? Eu tô querendo medir o valor da minha cesta básica, porque arroz, feijão e trigo faz parte da cesta básica. Então, arroz, feijão e trigo, mesmo sendo produtos separados e diferentes, eles me dizem respeito ao quê? Ao valor da cesta básica. É comum. E eu vou comprar café. Também faz parte da cesta básica, mesmo sendo diferente dos outros. A análise fatorial, ela vai fazer o quê? Ela vai verificar quantos fatores a gente tem ali, nesses itens. Então, a gente tem um monte de itens, a gente tem 30 itens, né? Vamos verificar como é que esses itens se agrupam, né? Quais são os itens que estão medindo um fator, o mesmo fator, né? Então, para a gente decidir quantos fatores a gente vai ter, quais são que pertencem a cada fator, é desse jeito que a gente faz, é de acordo com a análise fatorial. A análise fatorial, gente, sério, falar todo dia não tá fazendo nem um pouco bem pra minha garganta. Então, a validade... Oi? Eu acho que eu me perdi. Os fatores são o que mesmo? Os fatores são os pedacinhos do construto, né? Vamos lembrar a inteligência. Nós temos a inteligência, que é o construto geral. Os fatores são o quê? São as características da inteligência. A gente não tem só um tipo de inteligência, né? A gente tem inteligência verbal, inteligência senso espacial, a gente tem inteligência motora, a gente tem inteligência emocional, né? Então, a inteligência é o construto comum, né? É o grande fator não, é a grande definição. As outras inteligências são os fatores, são o quê? As separações, as subdivisões, entendeu? Da inteligência, é como se fosse isso. Como se a gente pegasse um conceito e quebrasse ele em vários pedacinhos. Faz parte da mesma coisa, mas... Entendi. Entendeu? É a cesta básica, entende? Temos a cesta básica. Mas dentro da cesta básica a gente tem arroz, feijão, trigo, café, milho de pipoca, entendeu? A gente tem tudo isso. Então, na análise fatorial, a gente vai verificar... eu errei, viu, gente? Eu dei uma informação errada para vocês. É na análise fatorial que a gente vai verificar a intercorrelação por fatores. Nessa daqui, na análise da consistência interna, a gente vai verificar a correlação com o teste inteiro, tá bom? Na análise fatorial, a gente vai verificar a correlação com cada fator, né? Porque na análise fatorial a gente vai avaliar isso. Então, se naquele teste que a gente viu ainda agora, a gente tem clima organizacional, a gente tem espaço físico, a gente tem rotina de trabalho como 3 fatores, então aí a gente vai fazer cálculos estatísticos para verificar se os itens de cada fator estão realmente correlacionados entre si e estão realmente, se cada pedaço desse, se cada quebradinho desse está realmente medindo, primeiro, se está dentro do mesmo fator e segundo, se está correlacionado ao item, ao maior, entendeu? Ao construto maior, que é vulnerabilidade ao estresse no trabalho. Entenderam, gente? A gente vai ver se esses itens estão covariando juntos. Porque eles estão no mesmo fator, né? Estão sobre o mesmo fator. Então, se eles estão sobre o mesmo fator, eles têm que covariar juntos. Eles têm que se correlacionar. O coeficiente deles tem que ser muito parecido. Muito parecido. Ok? Oi. Não. Tudo bem. Tudo bem, então. Bom, isso tudo, gente, a gente está falando da primeira forma de análise de construto, né? A análise da representação. Agora vamos para a segunda forma da análise de construto, que é a análise por hipótese. A análise por hipótese, a gente pergunta qual é o poder de um teste
de ter scores iguais ou discriminantes a um critério externo. Ou seja, eu vou pegar algo de fora do teste para conseguir comparar esses meus dados, né? Para conseguir verificar se o score está batendo com aquilo. A gente tem 4 formas de fazer isso. Primeiro é a validação discriminante ou convergente. A validação discriminante ou convergente é o seguinte: a gente vai pegar outras variáveis que estão medindo a mesma coisa e vai comparar, né, esses scores dessas duas variáveis. Então, por exemplo, eu vou falar de ansiedade. Não, pronto, eu vou falar do BFP. O BFP tem um fator chamado neuroticismo, né? O neuroticismo, ele mede, se eu não me engano, a impulsividade, ele mede a questão da depressão, da tristeza, da angústia, é o neuroticismo. Tem outros testes que têm fatores com nomes diferentes, mas que medem a mesma coisa, né? Então, por exemplo, deixa eu pensar em outro teste que mede alguma coisa parecida com neuroticismo. Não sei, mas digamos que tenha outro teste de personalidade também que meça essas mesmas coisas, a depressão, a ansiedade, etc., através de um fator denominado impulsividade, ou então melancolia. Pronto, melancolia, bem freudiano, mas mede a mesma coisa. Então aí a gente vai verificar, né, através desses scores, se esses scores estão parecidos, e também a gente vai verificar com scores com variáveis que medem outras coisas para ver se os scores estão diferentes. Ou seja, a validação discriminante / convergente, ela diz o quê? Olha, é o seguinte, se você pegar outras variáveis que medem a mesma coisa, o resultado tem que ser similar. Se você pega variáveis que medem coisas diferentes, o resultado tem que ser diferente também. Então, é desse jeito que a gente consegue validar. É dizendo se, ó, tá parecido com isso aqui que também tá medindo a mesma coisa. Ó, tá diferente daquilo ali que tá medindo algo diferente. Entendeu? Então, é isso. Outra forma é por idade. Só que por idade, a gente só consegue validar assim. Se eu tiver um instrumento que esteja medindo um fator cognitivo, desenvolvimentista, né? Então, exemplo, eu vou fazer um teste de habilidades motoras para diferentes idades, né? Porque uma criança, ela não tem as mesmas habilidades motoras que um adolescente, que não tem as mesmas habilidades motoras de um adulto, ok? E que não tem as mesmas habilidades motoras que um idoso. Então, um teste válido, usando esse critério da idade, significa que é um teste que consegue discriminar os scores de cada uma dessas etapas do desenvolvimento. Então, significa que, teoricamente, a criança tem menos habilidade motora que um adulto. Então, se o teste está válido para isso, né, se a análise por hipótese por idade deu certo, significa que a criança, nesse teste de habilidade, vai tirar um score menor do que o adulto. Então, significa que o teste está conseguindo discriminar essas duas populações, entendeu? Outra forma é correlação com outros testes. É diferente, gente, porque essa primeira aqui, que é a validação por variável, tá? A validação por variável, ela não depende do teste todo. A correlação com outros testes, sim. Correlação com outros testes depende do teste completo. Você correlacionar um teste com outro de forma, da mesma forma, ok? Medem a mesma coisa se eles estão com resultados similares. Como eu falei, a escala de depressão, a escala Batista de depressão, ela fez análises por correlação com outros testes com vários testes, muitos testes mesmo. E os resultados foram muito bons, foram resultados muito similares. Então, é um teste válido. A última forma da gente fazer análise por hipótese é por meio de uma intervenção experimental. Como assim? Digamos que eu quero construir um instrumento de ansiedade, né? O que eu vou fazer? Aí eu vou pegar 2 grupos. Para esse grupo aqui, eu vou colocar eles em várias situações que deixem eles ansiosos, né? E esse aqui, grupo vai ficar calmo. Mas esse grupo aqui, sei lá, eu boto eles numa sala escura com um monte de gente gritando, boto um monte de filme de terror para eles,
sei lá, passa o trote dizendo que é a mãe, que sequestraram a mãe. Então, eu coloco essas pessoas sobre situações de ansiedade, aí eu aplico o instrumento. Olha que lindo o trabalho do cientista, né? Aí eu aplico o instrumento de ansiedade. Então, se a população em quem eu experimentalmente fiz elas ficarem ansiosas, se o instrumento ele for sensível para detectar quem é ansioso, quem está ansioso, quem não está, então é um instrumento válido. Na intervenção experimental, gente, a gente vai fazer a situação, tá? A gente vai... É porque eu esqueci... Induzir, era essa palavra que eu ia dizer. A gente vai induzir experimentalmente a situação. É o caso, como eu falei, se eu fosse construir um instrumento sobre ansiedade, né? Eu ia induzir esse sentimento, esses sintomas de ansiedade para conseguir... para eu conseguir pegar, para eu conseguir medir, ok? Bom, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Falta bem pouquinho pra gente acabar a aula. A gente pode ir direto? Só falta agora a gente falar de validade de construto e de critério. Na verdade, falta falar de curva da TRI, mas é bem rapidinho, tá? Problema? Não? Sim, pode ser. Tá bom. Então, a última forma da gente conseguir testar a análise por teoria, a análise de construto, é a curva de informação da TRI. A gente tem duas formas, as funções de informação e a função de eficiência. A TRI, gente, ela trabalha com esses dois métodos, né, que a gente vai verificar. Na função de informação, a gente vai verificar o quanto o item tem de informação sobre o traço, e na de eficiência a gente vai verificar o quanto cada item mede o traço, né? Então a gente vai ver se aquele item é eficiente com relação a itens de outros testes, ok? E a gente vai utilizar diversos cálculos para isso, né? Como eu falei, tem o modelo de hash. O modelo de hash, na realidade, é o único que eu conheço, e eu só conheço pelo nome, porque um monte de teste utiliza ele. Mas a TRI, ela vai utilizar, a maior parte das vezes, essas medidas. A gente vai medir o traço latente, vai medir se os itens estão informando sobre o traço latente, se os itens estão medindo o traço latente através de análises estatísticas. Então, percebam que a questão da TRI é sempre essa, né? A gente sempre vai medir o item é o comportamento, né? Em suma. A gente sempre vai medir o item, né, em função da teorização, em função do traço. Ok? Bom, agora vamos para a segunda forma de validade, que é a validade de critério. A validade de critério é como eu tinha falado, o critério ele é externo, né? Ele sempre vem do lado de fora. Então, ela pode ser tanto preditiva quanto concorrente. A validade de critério preditiva tanto a preditiva quanto a concorrente, elas dizem respeito à época em que as coisas são coletadas. Porque assim, gente, na validade de critério, o que acontece? Eu vou pegar algo que é externo, que é o exemplo da questão da depressão, né? Eu fiz um instrumento sobre depressão. Para eu saber se meu instrumento está sensível, eu vou pegar uma população que já tem, que usa medicação psiquiátrica para depressão, né, que é diagnosticada com depressão, e uma população que não tem diagnóstico de depressão. Na validade concorrente, eu vou pegar esse diagnóstico antes ou ao mesmo tempo em que eu aplico os dados.